Olá, abençoados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Estamos de volta com o quadro Papo Escatológico. Estamos aqui com o Cassiano para a gente falar mais um pouco sobre a escatologia, crescer na graça e no conhecimento. Não é isso, Cassiano? Isso mesmo, Daí. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui fazendo esse vídeo para vocês com relação à escatologia. Então vamos dar continuidade ao assunto que a gente já fez alguns vídeos anteriores. E hoje vamos estar lendo aqui mais um capítulo, mais um versículo sobre aquelas questões até dos apóstolos perguntado a Jesus como ia ser o fim do mundo, aquelas coisas que iam acontecer com eles ali naquela época. Exatamente, Cassiano. Olha, o tema de hoje é quais coisas que os apóstolos querem saber. E aí, Cassiano, os apóstolos, em Mateus capítulo 24, no versículo 3, como nós tivemos nos últimos estudos, eles, Cassiano, eles fazem uma pergunta para Jesus. Diz-nos, quando vai acontecer estas coisas? E a gente... Três perguntas. Quais são estas coisas que os apóstolos querem saber? Então tá aí o nome do tema. Quais coisas que os apóstolos querem saber? Nós vamos hoje, Cassiano, ler um versículo onde vai apresentar para a gente uma destas coisas que os apóstolos estão se referindo, que são várias coisas. Quando a gente diz assim, Cassiano, várias coisas, onde entra isso que a gente sempre fala, que é muito importante. A gente não ler só um versículo. Aqui hoje, para o vídeo não ficar grande, a gente vai estar lendo só um versículo. Porque se você lê um versículo solto, você tem várias interpretações e pode estar interpretando de forma errada. Mas se você pegar o que está escrito antes e depois, você vai ver o que significa aquele versículo. Exatamente. Vai estar formando o pensamento da gente. Exatamente. Tem um pensamento concreto, um pensamento certo ali. Porque quando os apóstolos chega a fazer esta pergunta para Jesus em Mateus 24, 3, é porque estava acontecendo uma série de coisas. Inclusive, no capítulo 21, Jesus chega no templo de Salomão e derruba as mesas dos cambistas, não é isso? Derruba as mesas dos vendedores de pomba, e ali já começa a acontecer. Já dá aquele início, os apóstolos ali andando com ele, um bom tempo, viu aquela cena. Depois daquela cena e várias outras coisas aconteceram, versículo 22, capítulo 22, capítulo 23. Não, inclusive no capítulo 22, Cassiano, Jesus, no capítulo 21, ele derruba as mesas dos cambistas e Jesus sai do templo e vai embora para casa. Exatamente. E no outro dia, no capítulo 22, Jesus volta A gente está falando assim, porque se a gente for ler o capítulo 21, o capítulo 22 todo, a gente vai ficar aqui mais de horas. Aí você pode ler em casa, Todos nós temos a Bíblia, pode estar lendo em casa para estar entendendo isso que a gente está falando. No capítulo 21, Jesus chega no templo e derruba as mesas dos cambistas. No capítulo 22, Jesus tinha ido para casa depois que ele derruba as mesas do cambista. No dia seguinte, ele volta no templo. Retorna ao templo. Logo chegando ao templo, os escribas, os fariseus, pararam ele e interrogaram ele sobre algumas coisas. Os fariseus e os escribas, inclusive, Cassiano, perguntam para eles com qual autoridade que eles estavam fazendo estas coisas. Claramente. E Jesus começa então, a gente pode observar no capítulo 22, futuramente a gente vai estar trazendo estudos, trazendo vídeos sobre as parábolas, sobre esse assunto. Mas no capítulo 22, Jesus faz uma série de parábolas, mostrando já ali, dentro das parábolas, o que iria acontecer, ali com aquela geração dele, com aquele povo, com os escribas, com os fariseus. E quando chega no capítulo 23, Jesus então lança para cima dos fariseus e dos escribas, dos sacerdotes do templo de Salomão, ele lança 7 ameaças, Cassiano. Quando chega no capítulo 23, no versículo 35, nós temos aqui então, na verdade, uma profecia de Jesus. Uma profecia onde Jesus vai falar sobre o sangue dos profetas que foram derramados. Vamos ler, Cassiano? Capítulo 23, no versículo 35. O nome do tema é Quais coisas que os apóstolos querem saber. Cassiano vai ler para a gente. Isso aí. Por isso, cairá sobre vós o castigo pelo assassinato de todos os inocentes, desde Abel, o justo, até Zacarias, filho de Baraquias,
a quem mataste entre o santuário e o altar. Olha, veja bem, aí, Cassiano, nesse texto a gente observa que Jesus está fazendo uma profecia onde que o sangue dos profetas, né, que foram derramados desde lá de Abel Isso. até chegar ali em Zacarias, Isso, exatamente. o sangue que foram derramados nesse período todo ali, né, de antes da lei de Moisés, no período todo da lei de Moisés, né, que os escribas, os fariseus ali, os sacerdotes, né, os sacerdotes levitas da tribo de Levi, que exerciam as funções no templo. Então tudo isso que eles faziam, todo o sangue que eles derramou, iriam recair sobre eles. Exato. Quer dizer, recair quer dizer o seguinte, eles iriam pagar pelo sangue derramado dos profetas. Porque os profetas eram, assim, os santos, né, guiados por Deus para instruir aquele povo, né, sobre a lei, o correto segmento da lei. Mas como tinha os escribas, os fariseus, né, aqueles apóstolos lá, dentro do templo, né, os sumos sacerdotes, eles não ouviam esses profetas, né, não davam ouvidos a eles. Então eles acabavam matando esses profetas. Então é aí que fala, né, que futuramente o sangue desses profetas inocentes, né, ia cair sobre esses escribas e fariseus e também sobre o povo, né, gente? Não só sobre esses sumos sacerdotes aqui, mas todo o povo também de Israel, que não creram nesses profetas. Exatamente. Porque, olha, nessa Bíblia aqui, ó, essa tradução que Cassiano usou aqui, né, Cassiano? Qual que é a sua tradução mesmo que você usou? Essa aqui é João Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida. E eu estou aqui também com a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém aqui, ela fala dessa forma, olha, Mateus 23, no versículo 35, diz: E assim cairá sobre vós todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então, a gente observa, né, as leituras são Bíblias diferentes, mas a gente tem que tirar esta mentalidade que a gente tem, que existe Bíblias diferentes uma da outra. Não existe. Podemos ajuntar aqui, ó, aqui nós temos esta Bíblia que é a NVI, é uma tradução muito boa também. A gente pode ter várias Bíblias. A gente vai ver, às vezes, uma mudançazinha na tradução. Né? Por causa da editora, né? Exatamente. Editora, devido à fábrica, à editora que editou. Muda, né, algumas palavras, mas o sentido, o contexto é o mesmo. Exatamente. É isso que a gente tem que ter essa mentalidade. E a gente observa que Jesus está profetizando aqui que o sangue dos profetas iriam recair sobre os escribas, sobre os fariseus. Então, está aqui, Cassiano, uma das coisas que os apóstolos perguntou a Jesus, quando que vai acontecer? Né? Que quando os apóstolos perguntam em Mateus 24, no versículo 3, diz-nos, quando vai acontecer isto? Isto estava se referindo exatamente uma série de coisas, e entre elas o sangue dos profetas. Não é isso? Isso é essa condenação para cima deles. Olha, é muito importante a gente estar crescendo nesse entendimento. Nós vamos estar encerrando, né, Cassiano, esse estudo de hoje. Mas nós vamos voltar em breve, trazendo uma continuação disso tudo o que aconteceu, já que o sangue dos profetas iriam recair sobre aquele povo, sobre aqueles escribas, porque os escribas fariseus, tanto eles matavam os profetas, como também eles crucificaram o Filho de Deus. Não é isso? Então, sobre este povo, sobre esta geração, o sangue, é Jesus que está falando, o sangue iriam recair sobre eles. Nós vamos estar entendendo isso melhor, né, na sequência dos nossos estudos. Por isso eu digo, nós vamos trazer assunto muito, mas muito importante. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dá um like e compartilhe estas mensagens para que o povo de Deus possa crescer na graça e no conhecimento. Cassiano, vamos estar encerrando. Volta aí para a gente estar fazendo mais estudos. Com certeza. Não é isso? Olha, graça e paz. Graça e paz a todos.